E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos momentos mais uau da história: a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Foi uma época de ideias que explodiram, de tretas gigantescas e de mudanças que, olha, fizeram o mundo ser o que ele é hoje. Bora lá? Parece até coisa de cinema, né? Mas a história que a gente vai ver começou mais ou menos assim. Uma única pessoa, com a coragem de bater de frente com um poder gigantesco, deu o pontapé inicial para uma revolução de verdade. Vamos entender como é que essa história se desenrolou. Ok, então vamos organizar o cenário. No comecinho do século XVI, a Igreja Católica era, sem dúvida, a instituição mais poderosa da Europa. Mas, sabe como é, né? Com tanto poder, também vinham alguns problemas. E certas práticas da Igreja já estavam deixando muita gente de cabelo em pé. Uma das práticas mais polêmicas era a tal venda de indulgências. Para simplificar, era como se você pudesse comprar um passe livre para o céu, um perdão para os seus pecados. Isso deixava uma pulga atrás da orelha de muita gente, que pensava, ué, mas a salvação pode ser comprada com dinheiro? E olha, não parava por aí. Tinha também a simonia. Basicamente era a venda de cargos importantes na igreja, tipo de bispo e até de objetos que diziam ser sagrados. Posições que deveriam ser por fé e vocação, de repente viraram mercadoria. A insatisfação, estava crescendo. E é nesse cenário que surge o nosso personagem principal, Martinho Lutero. Ele era um monge e professor de teologia que ficava super angustiado com tudo isso que ele via. Ele lia a Bíblia e simplesmente não achava nada ali que justificasse a venda do perdão de Deus. Inconformado, Lutero resolveu partir para a ação. Ele escreveu um documento com 95 críticas, as famosas 95 teses. E, diz a história, que ele foi lá e pregou esse papel na porta da igreja de Wittenberg para todo mundo ver. Era uma provocação direta. A resposta do Papa foi rápida e pesada. Lutero foi excomungado, ou seja, expulso da igreja. Só que essa faísca já tinha virado um incêndio. As ideias do Lutero, com a ajuda da imprensa, que era uma invenção nova na época, se espalharam pela Europa como fogo em palha seca. E isso acabou inspirando outros pensadores a também questionarem e proporem suas próprias reformas, criando novas igrejas cristãs. E no meio desses novos líderes, um cara se destacou com uma ideia bem diferente: João Calvino. Enquanto a grande bandeira de Lutero era a salvação pela fé, Calvino chegou com a teoria da predestinação. A ideia era de que Deus, antes mesmo de alguém nascer, já tinha escolhido quem iria para o céu. Pesado, né? E essa ideia teve um efeito impressionante. Para Calvino, o sucesso material, aquele conquistado com muito trabalho e uma vida regrada, podia ser um sinal de que a pessoa era uma das escolhidas por Deus. Agora imagina como isso soou para a burguesia, a classe dos comerciantes que estavam bombando na época. Era tipo uma justificativa divina para o sucesso e para a riqueza deles. Agora, corta para a Inglaterra, porque lá a reforma tomou um rumo completamente diferente. O motivo não era religioso, mas sim pessoal e político. O rei Henrique VIII tinha um desejo enorme, que está aí na frase. Ele precisava, de qualquer jeito, de um filho homem para ser o herdeiro do trono. O Papa se recusou a anular o casamento dele. E o que um rei todo-poderoso faz quando não consegue o que quer? Henrique VIII simplesmente chutou o balde, rompeu com a Igreja Católica e, no lugar, ele fundou a própria igreja, a Igreja Anglicana, com ele mesmo como chefe. Assim ele pôde se divorciar. Problema resolvido, pelo menos, para ele. Com tanta gente saindo e criando novas igrejas, é óbvio que a Igreja Católica precisava dar uma resposta, né? E ela veio, e veio com força. A igreja organizou um baita movimento para reafirmar suas regras e combater o avanço protestante. Esse movimento ficou conhecido como Contra-Reforma. E para essa batalha, a igreja usou um arsenal bem pesado. Primeiro, reativou o Tribunal da Inquisição, que perseguia quem fosse considerado herege. Segundo, criou o Index, uma lista de livros proibidos que nenhum católico podia ler. E por último, fundou um verdadeiro exército de missionários superdisciplinados, a Companhia de Jesus. Os membros dessa Companhia de Jesus, que a gente conhece como jesuítas, tinham uma missão bem clara: espalhar e fortalecer a fé católica pelo mundo. E uma parte gigantesca dessa missão foi catequizar os povos nativos nas terras recém-descobertas, como aconteceu aqui no Brasil. Ufa, quanta coisa, hein? E agora, será que deu para pegar tudo? Chegou a hora da verdade. Bora fazer um quiz rapidinho para testar o que a gente aprendeu. Se preparem aí. Primeira pergunta na tela: o que eram as indulgências? Alternativa A:
Venda de relíquias sagradas. B. Venda do perdão dos pecados. Ou C. Pecado da acumulação de lucro. Valendo! E a resposta certa é a letra B. Indulgências eram a venda do perdão divino para os pecados. Mandaram bem. Vamos para a segunda. A teoria de que o sucesso no trabalho era um sinal de salvação divina pertence a qual desses reformadores? Seria A. Martinho Lutero, B. Rei Henrique VIII ou C. João Calvino? Pensa aí. Acertou quem foi na letra C. Era o João Calvino, que defendia que o sucesso material podia ser um sinal de que a pessoa estava salva. Isso aí! E a última do nosso quiz. Qual era o nome daquela lista de livros proibidos pela Igreja Católica na Contra-Reforma? As opções são A. 95 teses, B. Index ou C. Inquisição. E a resposta correta é a letra B. Index. Era o nome da lista de publicações que os católicos não tinham permissão para ler. Excelente, pessoal! Bom, agora a gente chega numa pergunta que não tem resposta fácil e que vale uma boa discussão. A gente viu a reforma que quebrou a unidade religiosa e abriu portas para novas formas de pensar, e a gente viu a contra-reforma que reagiu e fortaleceu a Igreja Católica. Na opinião de vocês, qual desses dois movimentos teve o impacto mais duradouro? E assim a gente termina essa nossa viagem por um período que virou um mundo de cabeça para baixo. Se essa nossa conversa ajudou a clarear as ideias, não se esqueçam de seguir o canal e ativar as notificações para não perder as próximas. E fica aí a pergunta para a gente pensar. O que moldou mais o mundo em que a gente vive? A força da mudança ou a força da reação? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Valeu e até a próxima!